E amigas, irmãos e irmãs, mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É Deus nos falando. Abramos o nosso ouvido, nossa audição, para ouvir o que Deus nos fala. Liturgia de 17 de abril de 2020, sexta-feira, 8ª da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Temos o rito com o Glória, prefácio da Páscoa 1 e ofício próprio. Antífona da entrada. O Senhor conduziu o seu povo na esperança e recobriu com o mar seus inimigos. Aleluia! Salmo 77, versículo 53. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder, ou em nome de quem, vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra bonita de João, hein? Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 118, versículos do 1º ao 2º, 4º, 22 a 24, 25 a 27a, refrão 22. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. O Senhor, ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor
vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Repitamos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E nele exultemos. Salmo 117, versículo 24. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. É um texto de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. Santini@novaalianca.com.br é o e-mail dele. Liturgia comentada. Carvões em brasa. João 21, versículos de 1 a 14, do 1 ao 14. Acontecia que era noite. Anoitecia no lago. Eu vou pescar, disse Simão Pedro, e os outros dizem: Nós vamos contigo. Mas não são estes homens a quem Jesus tinha mudado de pescadores de peixes em pescadores de homens, conforme Lucas 5, versículo 10. Então, por que este impulso de voltar ao passado, como se sua experiência com Jesus fosse apagada com o drama do Calvário? Algo me diz que eles ficaram frios com a morte de seu mestre. Selada a pedra, deposto o cadáver, também eles morreram um pouco. Apagara-se o ardor que chegava ao ponto de se disporem a morrer por ele. Mateus 26, versículo 35. Quando o dia amanhece, as redes vazias, um reconhecimento, um desconhecido na margem do lago indica o lugar onde se escondia o grande cardume. E eles pescaram 153 grandes peixes.
Agora os pescadores desiludidos já sabem que se trata do Senhor, que os convida a comer. Quando descem para a areia, os discípulos percebem que Jesus já tinha preparado uma fogueira, um fogo de brasa, no texto grego, antrakia, carvões em brasa. Precisa ser mais claro, nós somos frios, desanimamos fácil, temos preguiça de insistir, persistir, resistir. Somos de fato carvões apagados. Somente na presença de Jesus o nosso coração voltará a arder e então seremos capazes de responder a tríplice pergunta: Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Não era a primeira vez que Simão Pedro se encontrava diante de carvões em brasa. No jardim do sumo sacerdote, na noite fria da prisão de Jesus, o velho pescador também se aquecia junto à fogueira, junto aos servos e aos guardas, conforme João 18, versículo 18, é a mesma palavra grega, antrakian, o mesmo fogo de brasa. E ali ele negara 3 vezes o seu mestre, mas o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Jesus sempre acenderá uma fogueira nova, um novo ânimo, um novo batismo de fogo. Agora, na praia fria, Pedro encontra nova fogueira previamente preparada e nela um peixe que ele mesmo não tinha pescado. Os cristãos primitivos identificaram a figura do peixe com a Eucaristia. Isto se vê nas catacumbas, nos templos antigos. É nesta refeição com Jesus que o peixe e o pão, conforme João 21, capítulo 21, versículo 9, revigoram nossas forças e socorrem nossa fraqueza. É nessa refeição com Jesus, repetindo, que o peixe e o pão revigoram nossas forças e socorrem nossa fraqueza. Venham comer, convida o Senhor. Não se trata de um preceito a cumprir, não se trata de uma mera cerimônia. Ao contrário, Jesus nos chama a nos aproximarmos sem cerimônia para comer do peixe e do pão aquecidos pelas brasas. É com esse fogo, somente com ele, que iremos abrasar de novo o mundo e a igreja. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Diante do Senhor caminha o fogo. Salmo 97, versículo 3. Vamos ao santo do dia? Olha, eu gravo aqui para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Podem divulgar livremente, está liberado, tá? Minhas imagens podem divulgar livremente para evangelização. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Agora só digo para vocês que esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. 17 de abril é dia de Santo Aniceto. Aniceto nasceu na Síria e foi sucessor do Papa São Pio I. Isso foi em foi em 155 depois de Cristo, ano 155, no tempo em que Antônio era o imperador romano. Além da perseguição do império, o Papa Aniceto teve que enfrentar também cismas internos da igreja. Todos eles formaram seitas paralelas dentro do catolicismo, dividindo e confundindo os fiéis e até colocando-os contra a autoridade do Papa. Seu maior desafio foi o herege Marcião, que pregava um espiritualismo vazio e histérico, e a questão da data para a celebração da Páscoa. Mas o Papa Aniceto tinha um auxiliar, excepcional, próprio. Vamos ver quem é o auxiliar excepcional? É o grande Policarpo, que o ajudou a enfrentar todas essas dificuldades. Policarpo exerceu também um papel fundamental para que pagãos se convertessem, por testemunhar que a igreja de Roma era igual à de Jerusalém. Outro auxiliar foi Egesipo, que escreveu escreveu uma obra literária defendendo o Papa Aniceto e provando que ele, sim, seguia a doutrina cristã correta e não os integrantes das seitas paralelas.
O Papa Aniceto teve uma árdua missão durante os quase 11 anos de seu pontificado, morrendo no ano 166 d.C., quase aniquilado pela luta diária em favor da Igreja. O seu corpo foi sepultado nas escavações que depois se transformaram nas catacumbas de São Calixto. Reflexão: Santo Aniceto, como santo papa e pastor fiel do povo de Deus, procurou, através do ensino da sã doutrina, encaminhar todos para a verdade. Sua luta em favor de uma religião santa e livre de erros o levou a consumir seus dias pelo reino de Deus. Enfrentou heresias e ajudou a definir a data da celebração da Páscoa. Dele aprendemos a segurança e a alegria em servir Jesus Cristo através de sua igreja. Se a perfeita inteligência da Escritura, se a inocência e santidade de vida, se a glória do martírio bastam, cada um de per si, para a imortalidade, o que devemos pensar do mérito de Santo Aniceto, que possuiu todos esses dons? Oração, rezemos. Deus, nosso Pai, Senhor, perdoai-me. Através da Igreja chegou até nós a vossa mensagem de salvação. Obrigado, Senhor. É esta a razão de nossa alegria, fundados na fé recebida dos apóstolos e animados pelo testemunho de vossos santos, queremos tornar vivas em nós as palavras do apóstolo, pelo exemplo de São Aniceto. Revesti-nos de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão. Por suas preces, guardai os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Todos nós queremos a paz. E quando ela é do Senhor Jesus, ela é diferente, gente. Não é uma paz qualquer, não. É uma paz interior. Você vive como se levitasse. Mas é uma construção. Tem que praticar sempre. Perseverança. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover. Creia. Pratique a fé. Diariamente. E temos, das palavras da Bíblia, temos aqui Maranatá, como dizem os católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Foi São Paulo apóstolo quem disse, e disse mais: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A glória futura será quando Jesus voltar de novo. Vinde, Senhor Jesus. Ele vai nos levar para o paraíso. Essa é a nossa esperança. Para isso, acreditemos que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Acredite e peça perdão sempre a Deus. Arrependa-se. Shalom, a paz. Feliz Páscoa!